Gravando. Bom dia, pessoal. Bom dia. A gente vai dar início a mais um estudo hoje sobre o livro Nosso Lar. Está no capítulo 13. No gabinete do ministro. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Pode ler pra gente? Não. Quer que eu leia? Posso ler. Então vamos lá. Posso ler também? Então, beleza. Querem que eu leia? Depois... Pode ser, Pamela. Tá. Com as melhores crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia meu interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Qualquer coisa vocês interrompem. Beleza? Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me, como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador, nos casos de socorro urgente. Então, aqui já é uma nova espécie de inferno, né? Assim, de coisas que a gente passa e perde completamente o chão. Então, bom, eu pelo menos sou muito assim, eu me incomodo um pouco de ver várias pessoas trabalhando, ou ver que as pessoas precisam de ajuda e não poder fazer algo, assim. Então, eu vou dar o exemplo de ontem mesmo. Ontem foi aniversário da tia do Adriano. E tava lá o pessoal servindo, mas todo mundo de casa, assim, né? Um na churrasqueira, o outro servindo e tudo mais. E eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi dar parabéns, entregar o presente e ir lá fazer um pão de alho. Porque me incomoda profundamente ver as pessoas correndo e fazendo alguma coisa enquanto eu tô só sentada, assim. É um problema também, porque às vezes eu descanso pouco por isso. Mas então eu entendo, assim, esse sofrimento de André Luiz. Pra mim seria muito angustiante eu acreditar que poderia ajudar de alguma forma e ainda assim não poder fazer nada, sabe? Eu acho que isso aí é um pouco ruim, assim. O primeiro evento espírita que eu fui, eu sempre gostei muito de criança. E eu vi as evangelizadoras infantis que ficavam meio afastadas, assim, do evento, num lugar muito específico, correndo que nem doido de um lado pro outro. E precisando muito de ajuda. E eu ofereci ajuda, e eu era confraternista, né? No primeiro que eu fui, eu não era nem espírita, na verdade. E eu ofereci ajuda, e elas, não precisa, aproveita o evento, não precisa, aproveita o evento. Mas eu não aproveitei o evento, porque eu fiquei tão angustiada que eu via que toda hora tinha muita gente precisando de ajuda por falta de trabalhador mesmo, que, enfim, eu perdi muitas horas todos os dias do evento, angustiado com aquilo, sabe? Sabendo que eu poderia ajudar de alguma forma, nem que fosse, tipo assim, olhando os meninos enquanto elas faziam algo produtivo, sabe? E, enfim. Então, eu sei que muitas vezes não é a hora, né? A gente oferece alguma coisa e as pessoas não podem aceitar por N motivos, às vezes eles precisam de uma coisa muito específica e ficam até chateados de te falar, olha, não dá porque precisaria que você soubesse isso e você não sabe. Então isso rola. Eu sei aqui do caso de André Luiz. Mas eu também acho que no movimento espírita a gente sempre reclama que a gente tá sem trabalhador, sabe? E talvez seja uma coisa pra estar atento, assim. Porque é o que acontece no nosso lar. André Luiz volta e meia se sente inútil, mas ele nunca ficou sem tarefa. A gente tá vendo aqui que ele vai de um lugar pro outro, nem que seja a visitação, pra depois começar a botar a mão na massa e alguma coisa assim. Então,
eu acho importante que a gente faça essa utilização, assim, dos trabalhadores. Se aparecer alguém oferecendo para ajudar, bota nem que seja para limpar a janela e varrer o chão, sabe? Põe para fazer alguma coisa, faça as pessoas se sentirem úteis. A gente não participa de um lugar que a gente não se sente útil. Você não fica em um lugar em que você não se sente útil. Porque não importa o que as pessoas digam e como elas façam você se sentir bem-vindos, você se sente desnecessário ali onde você tá. Então a gente tem essa necessidade, né? Em um outro encontro em que a gente participou da construção, que era 1 ano construindo e tudo mais, quando chega a hora dos trabalhadores falarem, era a mesma coisa. Eu não me sinto útil. Não me sinto pertencente, não me sinto útil, não me sinto pertencente. Apesar de ter feito todo um evento, assim. Então a gente tem que começar a valorizar mais as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente as que querem trabalhar. Porque às vezes a gente reclama que tá sem trabalhador, mas tem aí, ó, uma renca de gente querendo trabalhar e a gente não sabe como, né? Ou o que fazer. Verdade. Bem verdade isso. E, cara, é uma experiência muito curiosa, né? Essa de tu acreditar que já trabalhou com algo semelhante, tipo André Luiz ali, eu já fui médico na Terra, e agora eu não posso aliviar a dor das pessoas aqui. Não se compara, mas me lembrou de... eu já tinha trabalhado em outra cidade com evangelização de bebês, com evangelização infantil. E aí eu vim para Floripa e no Centro Espírita que eu comecei a participar, foi como se eu tivesse chegando zerada, assim, sabe? Eu tive a sensação de, tudo bem, trabalhou lá, legal, mas agora você tem que entender como é que é aqui. Então tem o tempo de você entender como que funciona aqui, mas não me foi dito isso, né? Mas eu cheguei e fui fazer outras tarefas. Comecei a fazer uma parte de comunicação, comecei a tirar foto dos encontros, das atividades e tal, comecei a organizar uns arquivos para ir me habituando e tudo mais, e não demorou tanto tempo. Bom dia, Maria. Não demorou tanto tempo para que eu logo estivesse evangelizando a infância. Mas eu estava naquela expectativa de cheguei, tá? Agora é só de cheguei, vou continuar fazendo o que eu estava fazendo antes. Sei lá. E não sei muito bem, mas tem essa questão do tempo das coisas, cara. Talvez eu estivesse sendo mais útil naquele momento em outra atividade também, que era preciso. Sei lá. Mas é uma experiência. Então, eu entendo que talvez você fosse mais útil em outra coisa, mas eu não acho que machucaria alguém olhar pra você e falar: poxa, Pamela, você acabou de chegar, eu sei que você quer trabalhar na evangelização, mas a gente precisa muito de você na outra função. Você pode fazer isso pra gente? Não te daria essa sensação de falso pertencimento, entende? Uma conversa, assim, de 5 minutos tiraria um grande peso que você sentiu. Então, eu cansei de falar isso. A gente faz trabalho espírita, assim, de forma... O trabalho na casa espírita, no encontro espírita, de maneira excelente. Você vê o nível que os encontros estão tomando, você fica assim, cara, isso é profissional. Total. E aí você vai olhar o trabalho... Aí muito mais do que aqui. Aí você vai olhar o trabalho espírita, que é aquele com a pessoa, tete a tete, como que o seu trabalhador tá se sentindo, e ele tá se sentindo um lixo. Então você tá fazendo essa tarefa pra quê e pra quem? Gente, a nossa tarefa são as pessoas. A gente tá aqui pras pessoas. Se o evento tá buscando a perfeição material, de tá tudo funcionando e bonito, e batendo palma, e fazer show... Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Se o trabalhador se sente miserável durante a tarefa e só se sente bem quando ela acaba, ele tá aliviado que o negócio acabou. É tipo pedir demissão da empresa que você tava e que te massacrava, sabe?
O movimento espírita, ele não pode massacrar as pessoas, gente. Chega a ser absurdo ter que falar isso. Mas assim, por que a gente não tem essa consideração? Por que eu olho então para a Pamela e falo, olha, eu tenho que colocar ela aqui na comunicação, que é onde a gente está precisando, como se eu fosse uma grande empresa gerindo um funcionário que ali é só um número. Que eu também acho errado, tá? Tratar funcionário assim, diga-se de passagem. Mas é pior ainda no movimento espírita. Então, se eu olho para a Pamela e vejo a Pamela como um recurso, tá errado. Sabe? A Pamela é uma pessoa. A Pamela é uma pessoa, ela é um ser. Como ela se sente, como ela atua, o que ela quer fazer, isso importa. Isso importa. A gente precisa de ajuda, a gente não precisa de um recurso em tal área. Sabe? A gente precisa da ajuda de alguém. E eu quero ver quem que não executa melhor um trabalho que sente vontade de fazer do que uma pessoa que não sente. Total. Então, assim, é uma questão de 5 minutos e de repente você ia fazer o trabalho que você fez 200 vezes melhor. Se alguém tivesse falado pra você, poxa, Pamela, a gente precisa tanto de ajuda nessa área, você pode ajudar a gente? Pode estar aí. Eu sei que você queria estar ali na evangelização, mas, poxa, será que você pode dar esse socorro? Eu acho que você vai. Gente, olha aí a sensação de pertencimento. Eu fui vista, eu fui compreendida, e eu entendo que eu sou mais útil em outro lugar, mas é porque eu sou útil, ponto. Não importa onde eu esteja, sabe? Não é a sensação de, eu tive que ser aprovada numa área para trabalhar em o que. Sabe? Gente, então assim, se você teve a sensação de ser aprovado, significa que em algum momento você podia ser reprovada, né? Ao vivaço, Enfim. cara. Não, total, gente. Feb, não me Feb. Não, Me deixa continuar trabalhando. Tava pensando num negócio que, assim, eu penso que eu tenho a tendência, talvez mais pessoas tenham a tendência de pensar e de sentir que tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo, porque se eu tô aqui, então é porque eu devo estar aqui. E aí eu acabo que não faço as movimentações necessárias para que eu esteja onde eu quero estar, sabe? Porque eu penso, tá tudo certo, né? Espiritualidade agindo, fui colocada aqui, não foi por acaso, vou dar o meu melhor aqui agora, depois a gente vê para onde é que eu vou, sabe? Mas isso realmente te basta? Você realmente se sente bem? E basta? É uma boa pergunta. Acho que na época eu tava contente, assim, porque sabia Então tá que o bom. ano. Porque eu sabia que o ano já tinha começado, então, sei lá, pensei na estrutura, essa estrutura aqui, ela começou de uma forma, como é que vai entrar uma nova evangelizadora? No ano que vem eu entro. Tipo, me conformei. Ai, que pessoa conformada, agora eu tô triste. Não é isso, assim. É porque às vezes a gente fica reforçando essas ideias simplesmente para tentar mudar uma coisa que a gente realmente é, assim. Assim, a gente tem que mudar o que a gente é, porque a gente é ruim pra caramba. Mas a questão é que às vezes você tá mal. Ouvir isso só te deixa mais mal do que bem, sabe? Então, se eu tô num lugar, não tô falando que era seu caso, mas se eu tô num lugar profundamente infeliz e eu fico falando que eu tô ali porque eu mereço e porque eu não tô ali por acaso, porque a espiritualidade. Gente, em algum momento você vai ficar pé da vida com a espiritualidade. Sim, com certeza. Porque que negócio é esse que só te manda pra vala, só te manda pra vala? E eu não digo que não vai ser aproveitado por eles, mas muita coisa que a gente joga pra eles, gente, é responsabilidade nossa. O que eles fazem, graças a Deus, por misericórdia, é pegar a vala que a gente tá e utilizar pra gente aprender alguma coisa. Porque é com esse discurso, quando ele é mal utilizado, porque eu acho que ele é realmente o consolador. O espiritismo, ele é o consolador quando bem utilizado, porque ele pode ser utilizado para ser o massacrador também. Basta pegar o trecho errado, o trecho certo no contexto errado. Então, com essa mesma fala que você teve, eu justifico a escravidão, por exemplo.
Não, porque se eu tô aqui, não é por acaso, eu tenho alguma coisa para aprender. Quando, na verdade, o movimento é outro. O ser humano, ruim pra caramba, criou o movimento escravo, criou a escravidão, fez disso para uso próprio, e a espiritualidade, por misericórdia, utilizou das pessoas que a gente. O momento da escravidão de algumas pessoas para que elas aprendessem alguma coisa. Sabe? Então tem muito sofrimento que a gente passa que é 100%, aliás, todos, 100% culpa nossa. A espiritualidade não planeja essas coisas, gente. Cai fora disso. Se tá ruim, não foi a espiritualidade que planejou. O que ela vai fazer é mexer pauzinho para você aprender o que você tem que aprender naquela situação. E aí eu não tô dizendo que nas situações de perrengue a gente não aprende, porque aprende muito. Mas é entender que não foi a espiritualidade que colocou a gente no perrengue, assim. Isso não condiz com o cristianismo, com atos cristãos, sabe? E claro, tem algumas coisas também que, né? Por exemplo, limitações materiais. Você não veio aí herdeiro do Bill Gates. Beleza, isso aí Uma pena, mas tudo bem. Isso aí eu tenho certeza que estava no seu planejamento reencarnatório, sabe? Mas assim, a fome existe é por causa de quem? A espiritualidade criou a fome? Então tá no plano de Deus. Fome é uma atitude divina, então. Deus quer que pessoas passem fome, é isso? Nós fizemos isso num planeta cheio de recursos, ter recursos para dar, vender, jogar fora e ainda ter. Sim. A gente criou a fome. A gente criou a pobreza extrema. A miséria. É tudo criação nossa. Que é utilizado pela espiritualidade, graças a Deus, para que a gente possa caminhar, sabe? Então, eu acho sim que a gente não tá ali por acaso e tudo mais. Mas o por acaso não é porque a espiritualidade te enfiou, não. É porque você se enfiou. Não por acaso a gente se enfia nesses buracos. E aí eles utilizam. Então, ó, pode tirar o crédito aí, que o crédito das porcarias que você faz são todas. Pelo menos é assim que eu me enxergo, tá, não gente? É por assim que eu me acaso. enxergo. Acabei de ver as horas iguais, não é por acaso. Não é por acaso. Você olha o relógio a cada 2 minutos, eventualmente. Não é por acaso. Realmente não é. Eu sabia que era um sinal. É um sinal de que você vê muita hora. Não, tô brincando. Mas é um sinal de que você tem um relógio. Então... E, enfim, eu acho que a gente nunca sabe de verdade o motivo de estar num lugar, sabe? Às vezes você ali é exatamente o exemplo ou a chave que precisava virar. E eu descobri muito isso agora, me despedindo da mocidade que a gente acabou de deixar. Sim. E as coisas que a gente ouviu de mudanças pessoais na vida dos jovens, assim, inclusive em patologias, sabe, em momentos de extremo desespero, nada disso estava no roteiro de estudo. O roteiro que eles elogiaram e falaram que se compreenderam melhor e falaram que dava para ver a nossa dedicação e que adoraram, mas nenhum relato que eles deram de mudança na vida pessoal de forma profunda, e foram vários. E foram vários, foi algo que a gente colocou no roteiro de estudo. Foi a hora que a gente olhou para um jovem em desespero e conversou com ele, não como um ser sentado e evangelizado, mas como o ser que ele é e que estava passando por alguma dificuldade. Nenhum deles chorou contando dos estudos que teve. Nenhum deles. Todo mundo que chorou contou sobre momentos e coisas que eles veem que a gente não põe no roteiro. A própria forma com que a gente trabalha, a forma com que a gente conversava com eles, coisas que não entram em roteiro de estudo. Então, assim, até que ponto a gente está valorizando mais os roteiros do nosso trabalho espírita do que realmente o nosso irmão que está ali do nosso lado em sofrimento, sabe? E eu tô dizendo isso, eu e a Adriana, a gente errou várias vezes. Eu tenho certeza que de vários que a gente ajudou, vários a gente deixou passar sem perceber. Isso é uma falha que a gente enxerga na gente também e tenta muito mudar. As pessoas vêm e vão no movimento espírita. Pensem aí, vocês que estão aqui no estudo, vocês que estão vendo aí no YouTube, parem e pensem num grupo de estudo que vocês participaram. E se não teve uma pessoa que simplesmente saiu e que ninguém mandou uma mensagem.
Ou aquela pessoa que você conheceu no movimento espírita, que você viu um ano no encontro, e depois você nunca mais viu a pessoa em nada do movimento espírita. Você não tem ideia do que essa pessoa pode estar passando, cara. A gente não tem ideia. Mas o estudo, ó, foi show, foi lindo. Soltaram fogos no final. Então, eu ainda acho que nossas prioridades, de forma geral, no movimento espírita, estão um pouquinho conturbadas. E, claro, isso diz muito sobre a gente, sabe? Estão um pouquinho distorcidas. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar mais para quem tá do nosso lado. Porque ela tá ali não é por acaso. Foi porque você se colocou ali, né? Ai, ai. Não, é total isso aí, cara. Ai, ai. E eu escolho vir para esse estudo no domingo. Não por acaso. Maria hoje tá quietinha. Pois é. Então vamos ler mais um pouquinho, pão, pra Maria despertar o interesse. Onde é que eu parei? No planeta ou claro? Tá, sei lá. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz, humilde para me atrever. Nem sei o que significa assaz. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, socorro, qualquer tentativa de trabalho espontâneo por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Inexequível, Assim, portanto. Isso aí, a própria fala já diz muito sobre André Luiz, né? E sobre o contexto, inclusive, aqui, ó, protestante da área da saúde, em como outros profissionais são vistos, né? Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, qualquer enfermeiro, porque enfermeiro é gente que não estuda. Enfermeiro é gente que não pensa, é gente que não age. Então, qualquer enfermeiro dos mais simples e nosso eram superiores à minha ciência. Gente, Dedé dá um mole aí. Então, não deixemos essas coisas passar. De novo, pessoas. Às vezes, eu não acho que ele falou aqui na maldade, tá? Eu não acho que a intenção dele era se dizer melhor do que alguém. São coisas que estão naturalizadas na nossa fala. A gente estava conversando até um pouquinho aqui antes. Desculpe, YouTube, mas a gente fofoca antes de começar o estudo. De algumas expressões que a gente tem, assim, no nosso dia a dia. E como isso ajuda a gente a materializar conceitos que a gente não percebe, né? A gente estava citando algumas coisas assim, de tipo a mão de Deus. Quando uma criança escuta a mão de Deus, ela pensa que Deus. O primeiro reflexo é pensar numa mão, né? Quem tem mão, ser humano, e aí a gente vai criando todo um contexto de Deus é um ser humano. Na imaginação, né? Apesar da gente falar que não é, quando eu começo a ter algumas expressões, aquilo vai. É um conceito que vai sendo criado na minha mente. Quando a gente fala qualquer enfermeiro, isso passa despercebido, e passou, imagino que para vocês três, exatamente porque isso não faz parte do dia a dia de vocês, a luta, né, dos demais profissionais da saúde. Então, assim, o enfermeiro é o cara que roda o setor, gente. Enfermeiro, ó, é o coração de qualquer setor. Sem enfermagem, não rola. E a gente não pode... A gente não pode deixar passar, assim, esse tipo... E eu não sou enfermeira, gente, tô defendendo porque realmente merece. Merecesse, não ia estar defendendo. Não ia estar defendendo, certo que não. Então, assim, algumas expressões que a gente não pode deixar passar. Então, desculpa aí polemizar esse pedacinho. Sorry, not sorry. Não, tá certo.
interessante. Achei bem importante. Continua lendo, Adriano, por favor. Não. Beleza. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Ai, desculpa, só um segundo. Lembra que a gente tava falando lá em cima de se sentir inútil? E ele tava muito mal e muito, muito, muito mal. E aí, ó, ele ouve que Clarencio pergunta sempre sobre ele, ou seja, sensação de importância. Animou-me grande esperança. Uma fala que Adriano não passou 1 minuto lendo, sabe? Como uma fala vira uma chave, assim, emocional e motivacional nos nossos corações. Obrigada, pode continuar. Animou-me grande... Sou muito desatenta, socorro. Por quê? Porque eu não percebo essas coisas. Você percebe outras coisas, Pan. Cada um percebe uma coisa. É por isso que a gente faz estudo coletivo. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos. 2 a 2. Impressionou-me o tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde, que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Essa é a cena clássica, né, do filme. Não lembro. Então, tem que ver de novo. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Mãe, é você? Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E a pobre criatura se desfez, ali mesmo, em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Essa é a clássica, né? A frase que a gente tem pronta e não reflete sobre. E ele vem e traz a primeira reflexão, né? Se tudo é justo e se Deus é justo e santo, se você entendeu de verdade esse conceito, assim, onde você quer chegar, né, com o seu pedido? O que você tá achando injusto e, sabe, nessa situação? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém.
Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem juízo próprio. Nada lhe diz a consciência, neste sentido, quantos bônus hora poderá representar em benefício de sua pretensão. A interpelada respondeu hesitante. 304. É de lamentar. Gente, lembrando que apesar de ser a moeda de lá, não tem que ser proporcional ao real, tá? Assim, Não, só que pelas reações, a gente leu 304 reais, né? não. Quero ver qual a taxa de câmbio. Não, eu tava lá. É de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo, pois se hospeda Clarence. há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se estabeleceu das lutas sofridas em região inferior... Não, isso porque ela pode ter feito alguma que estava dobrada, né? Então, de repente, nem foram 304 horas de trabalho. Ofereci-lhe, acho que lá deve ser justo o suficiente para bônus horas ser por hora de trabalho. Não, né? mas tem como dobrar. Em situações de emergência, não é? André Luiz passa por isso. Ah, vai. Sendo os próximos capítulos, vamos. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. É interessante que 304, se ela está lá há 6 anos, significa que durante um ano ela não trabalhou 1 hora por dia. Tipo assim. Sim. Então, 5 anos ela não trabalhou e o outro um ano foi incompleto. Ela nem trabalhou todos os dias. Sim. E ainda assim foi 1 hora por dia. Olha seu filho aí metendo a cabeça. Foi 1 hora por dia. Então, assim, pouco, né? A gente aqui na Terra trabalha mais, né? É de se lamentar mesmo. Os estagiários aqui da Terra... Mas o quanto a gente aproveita o nosso trabalho? Olha... Não, nada. Tô ligado. Não, brincadeira. Brincadeira. Tá aí, ó. Segue a reflexão. Vamos descer aqui. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. A nota é do bônus hora, ponto relativo a cada hora de serviço. E Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Minha vizinha. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará, senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Deus, eu não sei porque as coisas não dão certo na minha vida. Fiz o possível. Aí suas preces, tá vendo? São assim. Uma vez que a gente faz prece pedindo as coisas, é esse diálogo aqui que tá acontecendo. É sobre. Todos os risos aqui presentes são de desespero. Ai, Deus. Fiz o possível. Entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços. Poxa. Replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. Contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso.
E quem sou eu pra julgar, né? Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Chefes ásperos. Ai, filho. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor, que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. Médio, né? Faltou uma questão de direitos trabalhistas aí, mas A vou deixar cara das passar. duas foi ótima, né? Vou deixar Adelaide, passar aí por causa do... Esse pedaço especificamente aí dá um... E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Lembra um pouco a fala de Estevão, né? Que é toda tarefa útil a serviço a Deus. Ou todo serviço... É isso mesmo. É mais ou menos isso. Eu não sou boa de citar exatamente não, mas tá aí, ó. Paulo Estevão. Essa eu até sei a fonte. É muito interessante, né? Porque parte um pouco lá da reflexão rápida que a Pan trouxe de a gente realmente trabalha mais horas, mas essa tarefa é útil. Útil aos outros, útil a nós. Útil a Deus? Que? Se útil é um serviço a Deus... Entendi. Não, eu acho que assim, Que não. Não, acho que a reflexão ela é muito pertinente, mas e a gente deve se fazer essa reflexão o tempo todo, né? Mas eu acredito também que tem momentos que a gente, que tipo a senhorinha, a gente não consegue ver que o que está sendo nos ofertado é uma coisa boa, sabe? Sim. Então a gente acha que é uma tarefa que não, que assim, não tem, eu acho que existe uma linha tênue entre ser senhorinha e buscar o que a gente quer, sabe? É uma linha tênue, assim, porque às vezes a gente pode também simplesmente não conseguir entender que o que está nos ofertando agora é uma coisa que é boa pra gente. Isso é a senhorinha. E que a gente consegue. E que aquela tarefa é o que a gente deve focar. Porque a gente está sempre procurando uma tarefa que é maior ou que a gente julga melhor, né? Que a gente julga se encaixar melhor na tarefa. Ou que a gente julga que aquela tarefa não é pra gente. Assim. Então, assim, eu acho que existe uma linha, né, tênue entre esses dois pontos. E eu acho que só mesmo essa questão de conhecimento, de entender, acho que muito de experiência também. Às vezes Sim. você não se dá a chance de começar a fazer uma coisa diferente, sabe? Então, às vezes você... Adriano, Oi. tu pode retomar quais seriam as duas linhas tênues? Porque eu tava pensando numa terceira e aí eu me perdi um pouco, confesso, e eu quero saber o que você tá falando. Não, tranquilo. Eu acho que uma é a da senhorinha de ser ofertado o trabalho, mas ela nunca achar que é suficiente para ela, de sempre se achar merecedora de uma tarefa, de uma tarefa diferente, sabe? E a outra é a gente ser ofertada uma tarefa pra gente e a gente não estar confortável com a tarefa e ficar preso a ela por achando que achar precisa ficar.
Exatamente, por achar que Entendi. é uma tarefa que é, enfim, Zona de conforto Que a versus gente precisa. ingratidão. exatamente, eu preciso muito dessa tarefa, então eu vou continuar fazendo ela ad eterno, porque me colocaram nessa situação que eu preciso aprender desse jeito. Então, Sim. e a gente Ou nunca também, busca outros meios, sabe? Outras Entendi, Rebeldia entendi. tarefas. versus aceitação total. Entendi. Cara, nossa, isso é complicado, né? E é muito louco, porque eu me vejo nessa situação, dessa segunda pessoa. Eu fiquei em situações absurdas, porque eu pensava assim, cara, eu preciso ficar. Assim, não, preciso ficar. Eu tava quase não conseguindo levantar da cama já, de tão absurda que tava aquela situação profissional. E não só eu, né? É nossa equipe inteira. Porque eu acreditava que eu tinha algo para aprender. Eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Mas, meu Deus, tem que saber a hora de sair também, né? Sabe? Então, é quando o discurso para de ser consolador e começa a ser torturante, sabe? Meu Deus. E ainda assim, tá, quando muita terapia para entender que né, isso aí, não, tu não tá maluca, não tá sustentável para ninguém essa situação. E mesmo assim, depois de sair, eu via algumas pessoas que conseguiram ficar, de uma equipe de 8 pessoas, 2 ficaram. E eu olhava para aquelas 2 pessoas e pensava, caraca, eu não consegui. Eu não consegui passar pela minha prova, sabe? Mas não um pensamento que se sustenta, mas um pensamento que passa pela tua cabeça. De, cara, eu não consegui, eu tava lá, eu devia ter sei lá o que eu devia ter adquirido para conseguir estar lá. Sei lá, sabe? Umas viagens. Não, Complicado mesmo. eu acho. Então, essa é uma parada muito difícil. Eu e o Lorenzo, a gente passou por uma situação parecida, assim. A gente fazia evangelização infantil numa casa espírita muito pequena, Nossa. de caráter assistencial, assim. Era completamente assistencial. Tanto é que as crianças elas tinham extremamente dificuldade de assimilar os conceitos espíritas, porque eles também frequentavam outras denominações religiosas, porque eles precisavam da comida que davam. Então, assim, Na verdade, eles tinham dificuldade até de entender o conceito de Deus, Jesus separado, assim. exatamente. Então, assim, e aí a gente ficou lá durante 3 anos. No terceiro ano já estava assim, ficando insustentável para a gente seguir no trabalho, assim, porque não estava a casa espírita em si algumas pessoas estavam colocando certas barreiras que a gente achava que não tinha necessidade, sabe? Tortura mesmo. E a gente ficou durante os últimos meses, assim, acho que foi 2017. A gente ficou os últimos meses de 2017 pensando, caraca, a gente deve seguir, porque, tipo assim, as crianças precisam muito da gente. E mais do que isso, elas se apegavam muito diretamente a quem estava ali na frente. Elas tinham grande dificuldade de aceitar pessoas novas. E eles olhavam pra gente e falavam quase que literalmente não me abandona, assim. E eles sofriam muito por todas as pessoas que passaram ali e não voltavam. Então, não era só apego ao trabalho, era apego às crianças mesmo. Isso, sabe? pra iniciar o trabalho foi muito difícil, porque elas não aceitavam a gente, e aí a gente já sabia também que depois, quando a gente saísse, outras pessoas viriam e elas teriam dificuldade de aceitar, porque, enfim, elas tinham essa questão de apego. Por conta do histórico de abandono muito forte. Então, assim, e a gente ficou os últimos meses de 2017 todo pensando, caraca, as crianças precisam da gente, a gente não pode sair, mas assim, a gente não tá aguentando, e assim, a gente a gente vai, era sábado de manhã a evangelização lá. A gente acorda sábado já assim, não querendo, sabe? E aí vai pelos meninos, não vai pelo trabalho em si, nem pelo local, nem nada. Ficou pesando, assim, sabe? Na verdade, a gente não precisou pesar muito, porque eles expulsaram a gente, então, né, praticamente. E no nosso pensamento a gente ficou pesando. Ah, sim, a gente pesou muito. E aí quando aconteceu... E ainda assim a gente ia continuar. Exatamente, a gente ia continuar. Mas aí, enfim, a diretoria da casa, enfim, fez marcou reunião no horário que a gente não podia pra trocar a evangelização pro Pro único horário que a gente não podia. Pro horário que a gente não podia, eles trocaram e a gente falou, beleza, então é aqui que a gente sai. E aí foi assim que a gente saiu desse sentimento de dúvida, sabe? Aquela casa era bem bizarra. Mas era uma dúvida, assim, muito doída, assim. É uma dúvida que realmente é uma linha entre
o apego ao trabalho, às pessoas e a coisa que faz bem pra gente ou não, assim. Na verdade, pensando, ainda dói um pouquinho hoje por causa das crianças, Sim, né? sim. Mas... Enfim. Então, Mas aí de lá a gente foi direto pra SEC, que foi o nosso grande suspiro. E melhor casa espírita do mundo, desculpa todos os outros casas espíritas. Desculpa mesmo. Mas... A sigla quer dizer o quê? Casa eternamente. Casa Espírita Cristã. Casa Espírita Cristã. É a que vocês acessam aqui? Isso. Ah, tá. É a Casa Espírita que a gente... Então, eu leio sempre antes de começar, eu leio o negócio, mas nunca... Sim. É que você olha logo. Não, é Casa Espírita Cristã. Equipe de comunicação muito eficiente. Você fecha o olho, lembra da logo, mas não lembra quem. Mas é isso, sim. Então existe realmente uma linha que causa dúvida. Aos que pensam muito também causa essa dúvida, sabe? Mesmo as pessoas que param para refletir sobre se o trabalho está sendo bom ou se a gente, ou se realmente precisa da gente ou não. Enfim, para as pessoas que param para pensar. Né? E às vezes o horário de sair, assim, a hora de dar tchau, ela é dolorida, sabe? É igual Teletubbies. Você não queria que fosse Ai, Deus. Mas precisava acontecer. Tô brincando. Mas assim, às vezes a hora de sair não significa que porque a hora de sair vai ser uma maravilha e ter essa sensação de despertar e você vai acordar no outro dia 100%. Só gratidão, não, gente. Né? Exatamente. Nossa, que bom. Encerrei mais um ciclo. Não, gente, isso é texto do Instagram, isso não é a vida real. Inclusive, não é de verdade, é tipo filtro. Não, beleza, gratidão, encerrou mais um ciclo, show, pode acontecer, tá? Não tô menosprezando essa sensação. Mas é que essa sensação também de ser tudo... romantizado, tudo... a gratidão romantizada. Assim, que não é gratidão. Que a gente precisa estar sempre grato por tudo, mas às vezes a gente não tá. E, assim... É sobre isso e não tá tudo bem. E a gente precisa reconhecer, assim, que realmente... encerrou um ciclo, beleza, mas não dói menos por isso. Sim. Também, a gente sair da SEC agora foi um ciclo que se encerrou, muito legal, não encerrou, não. Mas foi triste da mesma forma, sabe? Não deixou de ser triste por isso. Olha, eu demorei alguns anos para sair dos grupos de WhatsApp das evangelizações lá de Concórdia. Sério. Pesado, né? Inclusive, eu acho que eu tô em alguns ainda. Ai, cara. Patético. Acho que, enfim, é isso. Tá, vamos lá, vamos terminar. Vamos seguir aqui. Depois de pequena pausa, continuou. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isto é a lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. É legal que ele não falou vá trabalhar agora, né? Ele falou volte aos campos de repouso e reflita. Volte para onde você estava e pense. Enfim. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Acabou o capítulo. Acabou no auge do...
Aham. Da surpresa, né? É tipo pra gente continuar o próximo episódio. É, Acabou naquele mas, suspense. enfim, achei muito é, interessante essas reflexões, assim, de que a gente. E de que às vezes a gente quer muito ajudar mesmo, de verdade, mas ajudar as pessoas que a gente conhece, né? E aí ó, Também. acaba que o sentimento universal, enfim, ele não é genuíno, assim. Porque você quer prestar socorro, mas só socorro aquelas pessoas que você conhece. E aí. Inclusive, o trabalho que a gente fazia lá de conseguir uma roupa, um calçado e um brinquedo para as crianças, aí era uma das coisas que mais doía a gente, porque a gente tentava conseguir também material escolar e tudo mais, além do trabalho contínuo durante o ano, e a gente, apesar, ofereceu, assim, de continuar fazendo pelo menos isso de longe das No crianças Natal. no Natal, deles nem saberem que era a gente, e isso foi recusado, literalmente. E era o apego, né? A gente queria estar ali por aquelas crianças e ajudar aquelas Sim. crianças, mas também por que não ajudar outras crianças? E aí a gente começou a fazer o mesmo trabalho em outro lugar e deu tudo Sim. certo. Assim, e é sobre esse apego mesmo. Às vezes a gente se apega a algumas pessoas e acha que só, enfim, que só tem elas para serem ajudadas, sabe? A gente, acho que às vezes a gente também. Eu não sei se isso tem muito na casa espírita de vocês, mas é uma reflexão também sobre essa questão assistencial das casas espíritas. Sim. De que tem casas espíritas que se orgulham de falar que ajudam, sei lá, uma mesma família há 30 anos. Ah, É um absurdo isso. essa família tá. A gente presta assistência a essa família há 30 anos. E aí, assim, qual que a assistência em si que se provém da casa espírita, sabe? A assistência material. Essa família realmente necessitou durante os 30 anos de assistência. E mais que isso, eu não pude fazer nada para que a pessoa saísse. Uma dependência. De uma Exatamente. dependência à casa espírita, sabe? O que pôde ser feito, o que a casa espírita fez, na verdade, para que aquela família buscasse recursos por conta Sim. própria. Você tentou ajudar alguém a conseguir um emprego? Você tentou ajudar a, sei lá, reformar uma casa em si? A mil coisas. A conseguir uma creche para as crianças, para que aquela mãe pudesse trabalhar? Não, você deu uma cesta básica e Fiz minha parte. ufa. Então, assim, são discussões que são muito relevantes dentro do movimento espírita, sabe? De que, às vezes, pra gente exercer a nossa caridade, a gente acha que precisa de alguém que esteja necessitando e a gente... Financeiramente, porque tem vários tipos de caridade, mas a gente só gosta da financeira. E a gente não tá pronto para que a pessoa diga, não, obrigado, não necessito mais da assistência. E a gente fica, e agora? Eu vou dar assistência para quem, sabe? Não tenho mais com quem, enfim. Ora. Meu Deus. Que tipo de pessoa não aceita minhas migalhas para que eu possa me sentir bem por ter feito algo? E isso reflete-se muito de como que as coisas são. Assim. Então a gente, numa casa espírita que eu frequentava, tinha evangelização infantil separada das famílias que eram chamadas de assistidas da evangelização das crianças que eram filhas de trabalhadores, assim, porque por diversos motivos, assim, que eles justificavam, né? E às vezes, assim, eu não conseguia compreender, sabe? Por que dessa divisão? Por que a gente não a evangelização não era a mesma para todas as pessoas? Por que as pessoas que eram assistidas lá há anos não faziam parte de outras tarefas na casa espírita? Elas só iam, assistiam a palestra, pegavam a cesta básica e iam embora, sabe? Claro que eu, na minha adolescência / fim de infância e início da adolescência, eu também não procurei saber se a família só queria isso também, né? Se foi ofertado o trabalho e ela não aceitou, enfim. Mas eu fiquei com esses questionamentos, assim. Porque durante alguns períodos da minha infância e tal, a minha família precisou de assistência da casa espírita. Mas eu era uma pessoa que estava lá fazendo a campanha do quilo e
alimento voltava para minha casa depois, sabe? Do trabalho que eu fazia. E eu achava isso massa, assim, eu achava interessante a forma como funcionava. E eu ficava, poxa, por que eu não tenho outras pessoas aqui também que precisam dessa assistência, sabe? É, é, Uma coisa que a gente fez uma vez com essas crianças que a gente evangelizava foi colocar eles para fazer campanha do quilo e não era para eles. E não era para eles. Eles trabalhavam para fazer campanha do quilo para pessoas que precisavam. E eles precisavam, e eles às vezes não tinham nada em casa, e a campanha do quilo não era para eles. E eles se sentiam profundamente bem, profundamente bem, por estar ali ajudando e fazendo. Eles adoraram, acho que foi um dos negócios que eles mais gostaram. Eu não lembrava disso, agora que você falou que eu lembrei. Muito massa mesmo. Eles eram crianças assim. É orgulho, né, gente? A gente tem também. Que eles tinham muita vergonha de pedir um pão pra gente. Mas que eles bateram em todas as portas pedindo pras outras pessoas, sabe? A gente doou, foi pra um asilo, né? Não foi? Pro asilo? Acho que sim. Então, acho que vai muito de como a gente coloca essas coisas também, né? Então, eu acho que Clarencio ali, ele colocou de uma forma em que a senhora entendeu, né? Mas, às vezes, a gente, na condição de espíritos errantes aí, às vezes a gente coloca também de formas que as suas pessoas não entendem. Então, assim, acho que comunicação é uma parada realmente que a humanidade como um todo precisa trabalhar muito. É. É isso. Só concordo. Mais alguma coisa? Maria. Pamela, mais algum Cara, não. comentário? Maria. Rapaz, somente super concordo com vocês, né? Vocês trouxeram as experiências, assim, muito, muito ricas, né? E, assim, às vezes a gente precisa mesmo, né? Como o Adriano estava comentando, né? Essa questão de você ter essa noção, né? Da medida, onde você dá conta, né? Porque isso é muito de percepção individual, né? Você às vezes faz um esforço muito grande, mas com aquela expectativa de que aquilo gere tal coisa. Então, às vezes, vai muito da sua expectativa tipo, como isso existe muito, né? A gente tem muito que saber onde é que dá conta, né? E até onde a gente dá conta, né? Porque não pode ficar sofrido, né? Como a Lorenza estava falando, né? O trabalho espírita, a gente sabe que ele serve muito para ajudar o próximo, mas principalmente para ajudar a gente, né? E vai ser mais um elemento de dor, de sofrimento na nossa vida? Não, né? Então, que seja um trabalho onde a gente consiga exercer ele da melhor forma e, assim, sem sofrimento, né? E, assim, se entendendo até onde eu dou conta. Porque, tipo, às vezes a gente causa aquele super sofrimento, né, na gente mesmo, porque a gente faz a coisa com uma super expectativa. Ah, eu quero que aconteça isso e tal. Então, muitas vezes vai dessa expectativa, né? Aí a gente não dá conta de que, às vezes, não acontece do jeito que a gente gostaria. Mas, assim, achei muito rica, né, essa discussão toda de hoje. E, assim, né, como o Adriano falou, né, essa questão da comunicação, né, da clareza, Clarencio aqui deu uma aula, né? Porque ele foi bem pontual, ele foi super claro, super objetivo. De repente, era só essa a linguagem que ela ia conseguir entender, né? Porque quando a gente falou de bônus horas, a gente viu que não era porque ela precisava compensar, né? Ela precisava trabalhar para poder fazer tal coisa. Não, ela estava precisando era se preparar, né, no serviço com humildade para um trabalho que ela achava que podia fazer, né? Então a gente começa a ver, né, que riqueza, né, de conhecimentos. E assim, quanto à questão da comunicação, Clarencio foi show de bola, né? Assim, ele foi super pontual, super objetivo, né? De repente era o que ela estava precisando, né? Ela estava precisando dessas
evidências, né? De que alguém viesse e pontuasse, olha, naquele momento, porque talvez na mente dela, porque era o caso, né? Na mente dela, ela tinha feito o máximo que ela podia, né? Em todas as circunstâncias, em todas as oportunidades que ela teve para trabalhar. Mas só que não foi isso, né? O ponto de vista dela, ela achava que tinha feito o máximo, só que ele já trouxe uma reflexão a mais, né? Disse, ó, não é bem assim não, gente. Presta atenção. Você está fazendo, mas a sua expectativa era outra, você queria que as coisas funcionassem de outra forma, e não é assim quando a gente está a serviço, né? A gente tem que buscar fazer o melhor que a gente puder e da melhor forma. Mas, assim, todas as reflexões de hoje foram sensacionais, né? Porque trouxeram todos esses, o lado B, né? Da coisa. E, assim, muito bom. Adorei. É muito sobre a intenção mesmo, né? A gente fala, eu entendo que nenhuma das intenções aqui nas falas são de realmente colocar, né, discursos que machuquem alguém. E muitos dos nossos discursos não são para machucar alguém, mas machucam. E se machucam, o que a gente pode fazer sobre isso? Sabe? Às vezes eu olho pra Maria e falo, Mariazinha, só chamo Maria de Mariazinha. E às vezes isso... E muitas pessoas vão ver isso como carinho. Mas às vezes pra Maria isso machuca tanto, porque, sei lá, ela conheceu uma Mariazinha que ela não gostava de jeito nenhum. Ou porque ela se sente menosprezada com o diminutivo. Tem tantos possíveis motivos, e você olha e fala, nossa, mas coitada, falou com tanto carinho com a Maria, né? E Maria recebe desse jeito, mas se machuca Maria, porque eu não posso falar Maria, sabe? Porque qualquer dificuldade, ou não, se Maria quer ser chamada de Joana ou de João, em que isso muda a minha vida, sabe? Por que eu não posso simplesmente falar algo que a pessoa... Tratar alguém da forma com que ela gostaria de ser tratada? Sabe? Se eu tenho falas que machucam alguém, por que eu não posso falar diferente? E isso não significa que eu ainda não vou errar na minha fala, porque eu vou. São anos construindo essa fala. Mas Então tem uma complexo. Sim. Mas é porque, apesar de complexo, a solução é muito simples. A resposta tá aí, ó. A Maria falar que não gosta de ser chamada de Mariazinha. Não, eu entendo que talvez a parte mais difícil seja a Maria se pronunciar, né? E dizer, olha, eu não gosto, não aceito ser chamada dessa forma. Mas a parte da gente ter dificuldade de chamar Maria é 100% orgulho. 100%. De achar que eu sei mais que ela. Eu vou continuar te chamando de Mariazinha porque eu acho carinhoso. Você tá querendo passar carinho? Você tá mesmo? Se a pessoa vê isso de forma ofensiva? É carinho? Não é, sou eu querendo impor o que eu tenho pra impor. Sabe? E isso vai em relação a todo e qualquer tipo de fala que a gente escute alguém dizendo, isso me machuca. E aí, abaixo a cultura do mimimi, gente, pelo amor de Deus. Se machuca alguém, tá errado. Se tá doendo em alguém, tá errado. Não pode doer. A gente não pode, conscientemente ou podendo fazer algo tão, entre 1000 aspas, simples quanto falar, destruir pessoas. Com uma ferramenta que a gente tem, sabe? E, de novo, eu não tô falando sobre as horas de acidente que vai sair. De novo, eu não acho que André Luiz tentou falar qualquer enfermeiro, mas se André tivesse consciente da luta que os profissionais da saúde têm, o qualquer enfermeiro não soaria da mesma forma para ele. Ele podia ter até pensado na época, mas ele não mandaria ninguém psicografar desse jeito. Ou médium que seja. Tá aí, ai meu Deus, só polemizei até Chico hoje. Sim, mas quantas coisas que a gente mesmo pensava e lembra de pensar, e lembra de falar, Sim. lembra de publicar, e
Aham. Maldito Facebook. Não, gente, pelo Com amor suas de Deus. lembranças. Quando eu ficar famosa, por favor, apaguem meu Twitter. Porque, cara, eu penso, meu Deus, eu pensava assim, que absurdo. Tá, Não, pode teve continuar. uma declaração uma vez que o Adriano fez pra mim, né, no Facebook, logo que a gente começou a namorar, isso 9 anos atrás. Quase 10. Foi logo mesmo. E aí ele falou um monte de coisas legais, assim. E aí, vou falar aqui pra vocês, porque a gente tem 100% de certeza que não é assim que a gente enxerga mais. E aí ele encerrou falando, tipo assim, vou parar de falar por aqui pra não parecer... Como é que foi? Acho que um viadinho, alguma coisa assim. E aí, quando a gente foi reler isso, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Eu não acredito que eu não falei nada sobre isso. Eu tô assim, chocada em Cristo. O que aconteceu? E a gente chega a tremer, assim, meu Deus, isso tá ali, isso acontece, isso foi ontem. Porque foi ontem, né? 10 anos não é nada. E o como essa fala hoje soa profundamente absurda pra gente, e a gente só pode ser grata a todas as pessoas que mostraram isso pra gente, sabe? E essa fala não representa em nada mais o que a gente é e o que a gente pensa e como a gente quer que o mundo seja, de forma nenhuma. Entendo também que era a linguagem popular da época, mas que isso não é desculpa pra gente machucar as pessoas, sabe? Não é. Alguém lendo esse texto provavelmente ficou machucado, apesar de ser um texto super romântico e falando várias coisas e uma forma de encerrar que na época era muito popular, sabe? Que era, enfim, destroçados com uma das primeiras declarações públicas. Mas o ponto é, 9 anos é pouco tempo pra gente ter pensado coisas tão absurdas, mas 9 anos também foi um tempo suficiente pra gente começar a mudar essa mentalidade. Então, assim, tem que começar em algum ponto, sabe? Tem que começar. E apesar de ser muito triste ter um momento desse, eu espero que daqui 9 anos surja outra publicação em que eu vejo que eu falo, meu Deus, como que algum dia eu já falei isso? Porque se eu tô olhando para as minhas publicações e tô pensando assim, significa que eu tô mudando e que eu tô evoluindo e que meus conceitos estão melhorando. E que isso não faz com que eu tenha machucado menos pessoas no passado, mas faz com que eu machuque menos pessoas no futuro, sabe? Faz com que doa menos em alguém, apesar de todos os corações que eu já fiz sofrer. E, enfim, é uma fala. Era uma declaração inteira que, pra mim, morreu, pro Adriano, morreu quando a gente leu a última frase, sabe? E eu me pergunto quantas pessoas... E isso não é uma luta nossa, direta, sabe? Não é mesmo, assim. Então eu imagino o quão dolorido seja pra essas pessoas. Imagino ler com frequência essas frases, sabe? Com frequência. Se uma vez já fez a gente ficar uma semana na época debatendo e discutindo sobre várias coisas, o que não é passar por isso todo dia? Então, assim, gente, uma fala, uma frase, uma palavra nesse caso. Uma palavra que teria mudado todo o sentido de um sentimento que a gente teria vendo uma recordação, sabe? Então, imagina esse estímulo aí todo dia. Então, assim, se Maria quer ser Mariazinha, se Maria é João, se Maria não é nada disso, tá tudo bem. Porque é Maria que tem que se entender. E a gente tem que só tratar Maria como ela é. É isso. Gostei. Muito obrigado pela audiência. Galera do YouTube. Audiência, uma visualização. Nossa, a gente foi reassistir o estudo. Gente, mas eu sou dessas. Se tem uma visual... Inclusive, nossa. Já ajuda muito. Já ajuda muito. Sim, De com repente, certeza. esse aqui é o vídeo cheio de besteira que a gente vai ver daqui 9 anos. Uhum. Eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu não tive vergonha de me expor assim? Ou não, né? Como que eu achava que eu tava certa mesmo.
Como que eu achava, como que eu tinha certeza de que era isso. Um grande beijo. E até a próxima. Não vai ter pressa, não vai ter música, vai morrer hoje com a reflexão isso tudo. Que assim seja. E assim seja.